Olá pessoal, Memória PUC TV especial fim de ano está começando agora. E o programa tá cheio de coisa bacana. Nós vamos fazer uma retrospectiva de vários programas, entrevistar alguns estagiários, além de conhecer as novidades para 2016. Tudo isso para você sentar no sofá e relaxar neste fim de ano. E para começar, vamos falar sobre o Olhar Indiscreto. O programa existe desde o nascimento da PUC TV e mostra as várias faces da fotografia. E para falar mais sobre o programa, eu recebo aqui no estúdio o Pablo, um dos produtores do programa nesse semestre. E aí, Pablo, como que foi mexer com o Olhar Indiscreto nesse semestre? Foi muito legal, Jaque. O Olhar Indiscreto nesse semestre nós abordamos vários temas. Muita gente pensa que fotografia não tem quase nada para falar, mas na verdade tem sim. E teve alguma coisa que você mais gostou? Algum tipo de fotografia que às vezes você não conhecia e passou a conhecer? Olha, nós falamos de esporte, nós falamos de casamento, nós falamos de hobbies, de fotografar avião, que se chama spotter, mas o mais legal de todos foi fotografia de casamento. É? Foi o que você mais gostou, então. Uhum. E por que você gostou? O que te chamou a atenção na fotografia de casamento? Porque às vezes é uma coisa tão comum, né, que a gente está acostumado. O que te chamou o seu olhar para isso? Fotografia de casamento é comum, mas o que encanta nesse VT específico é porque é um trabalho muito grande do fotógrafo em transmitir o sentimento do casal da fotografia. Isso é muito difícil. Nós tivemos a sorte de encontrar um casal que não tinha um pedido de casamento, eles fizeram uma grande surpresa aí pra gente. E aí, como é que a gente vai ver agora? Vamos ver? Confira só o VT. Fotografar casamento é um pouco de todas as fotografias numa coisa só. Por exemplo, a gente fotografa still, que seriam joias, objetos, né? Quando no making da noiva você está fotografando brinco, tiara, os acessórios da noiva. Você fotografa, vamos supor assim, fotografia de velocidade, que seria comparado ao esporte, porque sempre tem uma criança correndo, algum negócio acontecendo assim, o momento do buquê. Fazer foto de casamento, tem toda a equipe, não só fotógrafo e segundo fotógrafos. Tem os cinegrafistas, o cerimonial, tem toda a equipe que tem que trabalhar junto, né? Porque é um evento gigante, né? Assim, é o evento mais importante da família, logicamente o mais importante do casal, então a diferença é a questão da responsabilidade de ter que fazer bem feito sempre. Meu maior desafio é você transformar sentimento em pixel, em imagem. E você conseguir pegar toda aquela emoção daquele momento lá e transformar isso numa imagem a ponto da noiva olhar e, vamos supor, já aconteceu, dela ter o registro ali do pai dela, esperando ela na saída do carro. E alguns meses depois, um ano depois do casamento, o pai dela veio a falecer e ela tem assim, um registro que ela se orgulha de ter do pai dela, do brilho do olhar dele, vendo ela sair do carro e tal. As dificuldades para ensaio, eu já tive ensaios que eu saí daqui de Belo Horizonte, estava o céu parcialmente claro, né, limpinho, só que aí no meio da viagem vai ficando escuro, os ventos vão mudando e a gente chega na locação e começa a chover. Então, uma das dificuldades é esse tempo meio instável, principalmente no final do ano, a gente tem que ficar um pouco atento, né, com a previsão do tempo. Eu sempre falo para o casal que o ensaio, desde a locação do ensaio, a roupa que eles estão usando, tudo tem que estar em torno da personalidade deles. Quando o ensaio é antes do casamento, meu desafio ali é trazer a personalidade desse casal para as fotos. E eu particularmente prefiro os locais externos pela beleza do local, pela diversidade que a gente tem em locais externos. Você aceita casar comigo? Tá emocionado? O programa Eureka fala de ciência e tecnologia e a cada 15 dias traz um assunto novo. Eu recebo no estúdio agora a estagiária responsável pelo programa, a Joyce.
E aí, Joyce, ciência e tecnologia é um assunto que a gente não lida todo dia. Isso foi um desafio para você? Sim, foi um desafio sim, já que a gente tentou trabalhar temas atuais e ao mesmo tempo que estão bastante em pauta, assim. Por isso eu acho que cada programa tem um significado especial pra gente, né? Não só por estar em pauta e etc, mas a gente aprende também com os programas. E esse semestre foram vários assuntos. Teve algum que te chamou mais atenção, que às vezes você não conhecia, passou a conhecer mais sobre? É uma questão que não é, às vezes não é nem não conhecer, né? Que, como foi a questão do lixo eletrônico, que a gente trouxe uma edição, é uma coisa que assim, todo mundo fala, mas é legal porque todo mundo fala e fica assim, você fica, nossa, será que eu realmente sei sobre isso? A gente tem mais tempo para poder trabalhar aquilo e o legal é que não só as pessoas que estão em casa estão aprendendo, mas a gente aprende estudando durante o programa, conversando com os especialistas. E agora a gente vai ver um trecho, não é isso? Exatamente, a gente vai ver um pedacinho agora do programa, confere aí. Segundo um levantamento feito pela Organização das Nações Unidas, em 2014 foram produzidos cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico em todo o mundo. Só no Brasil foram descartadas mais de 1 milhão de toneladas de resíduos sólidos desse tipo. O problema é que todo esse material tóxico recebe tratamento inadequado. Um celular, por exemplo, ao entrar em contato com a natureza, pode contaminar 10 mil litros de água, pois possui na composição químicas perigosas ao meio ambiente, como o mercúrio e o chumbo. Um diferencial do que o lixo eletrônico, por ele ter uma gama de metais, ele traz um impacto cuja remediação é extremamente cara. Tá? O lixo eletrônico ele tem um potencial de contaminação que ele é diferenciado dos outros. Tá? Você tem, por exemplo, você tem cádmio, você tem lítio, você tem níquel, você tem cromo, quer dizer, você tem uma gama de elementos dentro de um celular, tá? Que de forma isolada são extremamente importantes. Tá? Mas de forma desordenada, por exemplo, o cromo presente em água, ele traz problemas seríssimos, entendeu? O cádmio presente em água traz um problema seríssimo. Então, quer dizer, eu acho que no cômputo geral, o eletrônico ele é muito mais danoso se descartar de maneira incorreta. A melhor forma de administrar o lixo no meio ambiente exige a eficiência das políticas públicas somada à conscientização da população. Uma das medidas mais recentes do governo é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nela está prevista a logística reversa de eletrônicos, em que os produtos descartados devem ter finalidade correta no meio ambiente. Apesar de termos a política estabelecida, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não existe implantação ainda clara do sistema de logística reversa. Parte da pessoa, é uma iniciativa da pessoa. Só que o que eu acho que falta mais não é só da comunidade, do consumidor final, é dos governos, né, de ter maior aplicação da lei. A gente hoje tem uma lei federal que obriga toda uma cadeia, desde o fabricante, o comerciante, até o consumidor final, a descartar esse material. Essa preocupação tende a crescer, já que o avanço tecnológico estimula o consumo de novos produtos e contribui, assim, para o grande volume de lixo eletrônico. E a tendência é que a reciclagem desse resíduo seja intensificada nos próximos anos. É importante que se busque o novo, que esse velho que volte na cadeia como matéria-prima, tá? E que se busque o novo, porque à medida que você busca o novo, você revigora a indústria, você revigora o ciclo, a compra, a venda, né? Quer dizer, você melhora os indicadores de negócio. A coleta eletrônica, de resíduos eletrônicos, de equipamentos eletrônicos, ela no Brasil vai se tornar uma atividade extremamente lucrativa nos próximos 10 anos. Agora vamos falar de Quarta Capa. O programa é bem novinho e vai completar seus 2 anos em 2016. A Ana Clara Carvalho, que produziu e apresentou o programa esse semestre, vai nos contar um pouco mais sobre ele. E aí, Ana, como que foi trabalhar com Quarta Capa? O que é o programa? O Quarta Capa é um programa literário, então a gente foca sempre em pegar sonoras com escritores. Então foi muito interessante isso, porque
É um programa totalmente diferente do que eu já tinha trabalhado. Antes eu fiz o Eureka e era um programa sobre ciências, assim. A gente fez sobre, por exemplo, polícia civil. Era uma coisa totalmente diferente mudar para esse programa que era literário. Então, quando eu mudei para ele, foi algo muito inovador para mim, que eu ficava imaginando, assim, nas férias, gente, o que eu ia fazer, sabe, nesse programa. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, que eu gostei muito. E teve um programa que você fez durante o semestre que você mais gostou, que você gostou de conhecer os autores, talvez um assunto que te chamou mais atenção? A gente fez um programa, eu e a Aline, sobre mulheres, livros feitos de mulheres para mulheres. O interessante foi que a gente fez a cabeça na minha casa, então estava bem descontraído. A gente ligava a televisão quando vai ver um filme, alguma coisa assim. Eu estava comendo pão de queijo, sabe? Foi muito interessante. E eu conheci também escritoras muito legais. Então, para mim que gosto muito de ler, de literatura, foi um programa assim excepcional, que eu adorei cada programa assim de fazer, sabe? Foi muito bom. E é isso que a gente vai ver agora, não é? Isso mesmo, confira aí o programa que a gente fez de Mulheres para Mulheres. Elas nos entendem, falam de assuntos que nos interessam bastante, como a tal TPM, os triângulos amorosos e até dão dicas valiosas sobre relacionamentos. E por falar em relacionamento, você se lembra do seu primeiro namoradinho? Já ficou de coração partido achando que a vida iria acabar? Fique calma, quase todo mundo já passou por isso, principalmente na adolescência. E é justamente para esse público jovem que a escritora Paula Pimenta direciona o seu trabalho. São mais ou menos os mesmos sentimentos que todas as mulheres passam, né? Eu escrevo muito sobre a minha ótica, né? Lembrando de coisas que eu vivi. Eu acho que os meninos, apesar de passarem por isso, as meninas talvez romantizem um pouco mais essas primeiras vezes, né? São mais românticas nisso, ficam sonhando com o primeiro beijo, primeiro tudo, né? Então, assim, eu acho que é essa identificação mesmo que faz com que as meninas queiram ler meus livros e gostem. Vida de mulher não é nada fácil, principalmente quando estamos naqueles dias, se é que me entendem. E nessas horas o que eu mais quero é ficar acomodada no sofá, vendo um bom filmezinho de romance e, claro, comendo muito. E eu acredito que eu não sou a única, certo? Tudo bem, você pode estar até sentindo dor, mas é preciso ter consciência de que se está na TPM. Por isso, evite tomar decisões precipitadas. No livro Amor na TPM, Fernanda Mello traz algumas dicas para esse momento de estresse, mas de muito autoconhecimento. Vamos supor, você sabe que você está na TPM e que você fica mais impulsiva, mais irritada. Então, nesses momentos, assim, tentar evitar tomar decisões muito importantes. Tá decidido. Ser mulher exige muito. Agora imagina no século XIX. É isso que nos conta a escritora Mari Del Priore, que depois de lançar 40 livros, resolveu publicar o seu primeiro romance. O livro foi baseado em um romance por correspondência. Ao encontrar uma caixa de cartas, a autora decidiu dar voz aos registros e se aprofundar na vida das mulheres do século XIX. E será que as mulheres daquela época são iguais a nós, mulheres modernas? Que igual não é, né? A sociedade mudou muito, a pílula liberou as mulheres, enfim, a geração de vocês, inclusive, não tem nada a ver com a geração das suas avós, nem muitas vezes com a das próprias mães. Não, eu acho que elas apontam esse longo percurso da mulher brasileira, quer dizer, como era e como nós ficamos, né? Como nós éramos e como nós ficamos. É óbvio que as tradições ainda são muito fortes, há muita gente ainda que quer casar, ter filho, fazer do lar, digamos, a substância da sua existência. Mas eu diria que os desafios do mundo contemporâneo exigem mais das mulheres. Eu não sei se esse sonho ele será suficiente para uma moça que hoje tenha 15, 20, 30 anos. Voltamos agora com o Memória PUC TV especial fim de ano. E agora vamos falar de esporte. O programa Esportes Gerais tenta explorar as várias áreas e novidades de todos os esportes. E, claro, estimular os espectadores a sair do sofá. Este ano teve muita reportagem bacana no programa Esportes Gerais e eu recebo aqui no estúdio as estagiárias responsáveis Isabela e Mariana. Meninas, e aí? A galera, vocês tentaram fazer, né? A galera sair do sofá, mas vocês conseguiram? Olha, bastante, já que assim, principalmente porque todos os VTs são em locais externos, né? Então a gente gravava à tarde, à noite, de manhã
e sempre em locais muito diferentes. Às vezes tinha água, às vezes era muito sol, chuva. E o que a gente mais gostou também foi o quadro em ação, que começou a ser, que foi realmente criado com a dupla anterior, e a gente já pegou ele como um quadro mesmo. Então, a cada programa a gente tinha que encontrar uma coisa diferente para a gente fazer mesmo. Então, chegar lá como se fosse uma primeira aula, imaginando que a gente realmente não sabia fazer aquilo e estava aprendendo na hora. E ver como que a gente sairia. Então, realmente, a gente suou a camisa nele. Tá certo. Isabela, o que você mais gostou do Em Ação, que você praticou, nunca tinha feito e achou super legal? O rapel foi muito interessante, porque eu acho que inicialmente a gente não estava esperando sentir tanto medo. Então a gente foi na cara e na coragem, achando que ia ser tudo lindo e maravilhoso. E na hora que a gente viu a altura ali, a gente ficou um pouco insegura. Mas faz parte, eu acho que de toda a apresentação, mostrar a verdade da coisa. E com as instruções e tudo que a gente foi aprendendo ali, no final das contas foi maravilhoso. Eu acho que a gente acabou matando uma vontade nossa e mostrando pro pessoal o tanto que era interessante. E aí a gente vai conferir agora um pouquinho do rapel e acho que mais de um outro, não é isso? Isso mesmo, agora vocês vão conferir os VTs, inicialmente do stand-up paddle e depois do rapel, que foi essa emoção que a gente contou aqui. Olá, o Esporte Gerais está de volta e hoje o quadro em ação está super divertido. Nós vamos deixar o medo de lado e praticar o rapel. Altura, ponte, cordas, coragem e muita técnica. Vem com a gente conhecer esse esporte radical hoje. A Isabela já está se preparando, não é, Isabela? O rapel inicialmente ele foi desenvolvido para salvamento. Então ele é aplicado em salvamento em altura, adentramento tático de equipe especial, desembarque de aeronave, trabalho em altura, ambiente confinado, treinamentos empresariais. A gama de aplicação da técnica vertical e corda é enorme. Os equipamentos que a gente utiliza. Aqui, como eu aplico a técnica militar, a gente vai usar assento de fita. Tá? Essas fitas elas têm a carga de ruptura superior a um assento industrializado. Tá? A carga de ruptura dessas fitas são 2.200 kgf. Enquanto o assento industrializado são 1.500. As luvas para proteger a mão da abrasão com a corda, as ferragens, freio 8 e mosquetão, que são essas peças, o freio 8, o mosquetão com trava de segurança e o capacete, para proteger contra queda de materiais. Esse é o equipamento básico para se praticar rapel. O último procedimento antes de entrar na abordagem, que é a fase crítica, é a reza de segurança. Essa é a última checagem que é feita em equipe para que eu confira todo o procedimento da ancoragem até o meu EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então eu começo da seguinte forma: corda no freio, freio no mosquetão travado no assento, luvas calçadas, capacete na cabeça, ok. Isso garante que eu, a partir da ancoragem, fiz todo o procedimento de cheque. Come with me now. Come with me now. Medo, viu? Mas depois da primeira vez você já fica mais relaxado, você começa a pegar um pouquinho mais de segurança. Fiz muita força com a mão esquerda, que é desnecessária, aí você vai entendendo que é só a direita segurando, mas é um sufoquinho, mas depois é uma delícia. Água, sol e uma paisagem incrível. E o Em Ação de hoje tem tudo isso com o stand-up, um esporte que pode ser praticado em rio, mar ou lagoa. Variante do surf, o stand-up paddle, ou SUP como também é conhecido, o praticante fica em cima de uma prancha e utiliza um remo para se mover na água. E para isso é preciso muita força, equilíbrio e concentração. E hoje nós viemos conferir e vamos mostrar para você.
stand-up chegou aqui já tem uns 5 anos, com essa ideia minha de estar viajando para o Rio de Janeiro. Sempre tive essa vontade de trazer um pouquinho do Rio para Belo Horizonte. E eu cheguei, trouxe uma prancha, comecei a remar com os amigos. Por ser educador físico, trabalhando em academia, tentar trabalhar com um diferencial, eu subi com os amigos. Aí a hora que eu vi, no terceiro final de semana, tinha uns 15 esperando para andar em uma prancha só. Aí é um hobby que foi se interagindo e virando um business aí. O que eu acho interessante do stand-up é que ele é bem amplo ao processo de restrições, né? Tem desde o menino, vamos colocar, de 5 anos até uma pessoa de 60 anos, 70 anos. É um processo bem fácil. O stand-up ele cresce por isso. É a facilidade do esporte, de você interagir. A questão lagoa é uma questão também que ela facilita um pouquinho, né? O que é o único que possa limitar dentro de um processo de dificultar é o vento. Porque o resto tudo é tranquilo, que não tem mar, não tem corrente, não tem ondulação. O programa Espaço PUC é um dos mais tradicionais e antigos da PUC TV Minas. Durante toda a semana, às 4h30 da tarde, os apresentadores entram ao vivo para contar tudo o que acontece na universidade. Às quintas-feiras, o repórter PUC traz assuntos de destaque que são debatidos por especialistas no estúdio. E às sextas é dia de relaxar. O programa Espaço Cult recebe convidados da cena cultural que contam sua trajetória e recheiam a programação de cultura. E ninguém menos que o nosso repórter PUC, Lucas Franco, conversou com os apresentadores e esse bate-papo você confere agora. Bom, no ano de 2015, o Espaço PUC debateu assuntos muito importantes na vida da sociedade. Eu estou aqui com o Sérgio Marques, um dos apresentadores do programa. Tudo jóia, Sérgio? Tudo bem, Lucas? Como foi essa experiência de participar do elenco do Espaço PUC nesse semestre? Lucas, foi muito legal e foi ainda mais especial por participar do momento de transição do Espaço PUC, né, que ele começou a ter meia hora agora. Foi muito bacana passar por esse momento, aprender junto com a equipe que estava se renovando também com uma proposta diferente e sem contar com a Luísa Sena, né, que é uma parceira que eu já estava acostumada a trabalhar no Esportes Gerais, então foi muito legal. Foi uma experiência muito legal, assim. Eu nunca tinha apresentado nada ao vivo, assim, a não ser o giro, que é diário e é bem rapidinho. E ter compartilhado essa experiência com pessoas tão legais, com profissionais que me acolheram tão bem, foi muito gratificante. E, bom, eu acho que são experiências que eu vou levar por toda a minha carreira e pela vida também. Participar do Espaço PUC foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi prazeroso, porque foi uma escola para mim. Eu aprendi muito mesmo. O Espaço PUC, essa experiência foi sensacional. Eu só tenho a agradecer à equipe e a toda a PUC TV. Sensação de dever cumprido. Bom, a sensação de dever cumprido, de muito aprendizado, porque a experiência do ao vivo, né? Todo dia, o ao vivo, aquela correria, 4h30 da tarde, colocar o programa no ar, às vezes com alguns imprevistos, né? Entrevistado que não chegava, alguma matéria que caía, então a gente aprende até essa dinâmica, aprender a ser mais dinâmico, eu acho. Acho que esse é o grande aprendizado. No início, o nervoso dominava, assim, né? Eu fiquei bem tensa. Mas depois a gente vai tendo mais jogo de cintura, se alguma coisa de errado acontece, as coisas vão fluindo melhor. E para o próximo ano, os próximos apresentadores vão ter a responsabilidade ainda maior, né, que de manter essa qualidade do programa. Pois é um grande desafio, acho, para todo mundo, mas também uma grande escola. Então quem passar pelo Espaço PUC com certeza vai aprender muito. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. E nós recebemos aqui no estúdio alguns dos responsáveis pela produção, a professora Viviane Maia, do curso de Comunicação Social da PUC Minas, e o estudante Dave Brisco. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigada.
Bom, e durante todas as quintas-feiras deste semestre, tive o prazer de estar no Repórter PUC, dividindo ali com o Sérgio Marques e a Luísa Sena. Bom, foi um aprendizado muito grande para mim nesse semestre, né? Nós podemos fazer coberturas importantes, como da tragédia em Mariana, dos atentados em Paris, e debatemos assuntos que são fundamentais no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a violência contra a mulher, que acabou se tornando um mês depois da exibição do programa, tema da redação do Enem. E além, claro, do aprendizado, pude conhecer muitas histórias, contá-las no programa e receber convidados muito especiais. Então foi muito especial esse semestre para a gente aqui no Repórter PUC e no Espaço PUC. Olá! Um relatório realizado pelo Fundo de População das Nações Unidas aponta que em 2010, 12% das adolescentes entre 15 a 19 anos tinham pelo menos um filho. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. A minha primeira pergunta vai para o doutor. Quais são os tipos de acidentes mais comuns envolvendo motociclistas no trânsito? O Espaço Cult para mim foi um presente, porque é um programa que traz tudo que eu gosto, teatro, literatura, música. Então eu acho que aqui no programa eu me senti em casa. Eu tenho certeza que a experiência aqui me proporcionou bons momentos de aprendizado, de amizades, e eu com certeza quero levar isso para a vida toda. Olá, Espaço Cult. O Espaço Cult, Espaço Cult, está no ar, está no ar. Música, teatro, artes visuais, dança, diversão e emoção. O ao vivo é até mais gostoso de fazer, porque você está aqui com a pessoa, você tem que saber lidar com o imprevisto. A emoção acho que flui de uma forma melhor, maior do que quando é gravado. Ao mesmo tempo que você está apresentando, você também está levando uma mensagem para quem está te assistindo, né? E é curioso saber quem está te assistindo. Isso é muito legal. Estamos de volta com o Memória PUC TV especial. Todo mundo gosta de se manter bem informado, seja em um assunto mais sério ou para uma novidade cultural. Neste bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre o programa Revista, que traz, todas as semanas, assuntos variados e reportagens bem bacanas. Quem conta pra gente um pouco dessa produção toda é a Daniele Vieira, que é produtora e apresentadora do programa, e quem está aqui também é a Isabelle Reda, que faz parte do Núcleo Futura, que é uma grande parceria, né, que a PUC TV tem com o canal e também com Revista. Mas vamos começar falando do Revista. E aí, Dani, como que foi a experiência de apresentar, de falar sobre assuntos variados? Como que foi? Então, Jaque, foi muito importante fazer parte do Revista, estar na apresentação, na produção toda semana, com a Clara, o Luiz, o Ed Carlos, o nosso tutor. E foi assim uma experiência muito desafiadora também, por ser um programa semanal e dar conta assim, de toda aquela produção, mas foi muito bom. Uhum. E teve algum programa, reportagem, né? Porque apesar de você ser apresentadora, você também faz reportagens. Teve alguma que te chamou a atenção, que você gostou? Então, eu falo assim que todas as vezes que eu saí pra rua, eu encontrei uma coisa diferente, mas eu acho que me despertou assim, mais atenção foi a reportagem sobre o Neto de Aluguel, que é um rapaz que desenvolve um trabalho com a terceira idade. Ele ensina idosos, adultos a mexer com novas tecnologias, novas plataformas, assim. Então, foi muito legal fazer essa reportagem. E, Isabelle, você está aí no Núcleo Futura, fazendo reportagens para nível nacional. Que responsabilidade é essa? Isso pesou? Como que foi? Exatamente. O Canal Futura, por ser um canal de nível nacional, pesa bastante, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é muito bacana, né? E eu gostei demais de fazer parte do Núcleo Futura. Ah, que bacana. E aí o Revista também tem uma ligação, né? Alguns vão para o Revista, como é que é, assim?
Muitos VTs que eu fiz para o Canal Futura foi pro Revista, né? Inclusive, um dos que eu achei mais bacana, que a gente vai assistir daqui a pouquinho, é o VT da Primavera, que a gente entrevistou uma bióloga, a gente entrevistou um meteorologista, a gente também foi numa floricultura, uma florista ensinou a gente a cultivar uma das espécies típicas da primavera, ensinou para o pessoal de casa a como fazer ensinou para a gente a cultivar uma dessas espécies típicas em casa. Então a gente pode conferir esse VT aí de casa, vamos ver. Assim como o outono, a primavera é uma estação de transição. Ela começa oficialmente no dia 23 de setembro e representa o tempo de despedida das frias paisagens e do preparo para a entrada nos tons quentes do verão. As flores são a marca principal dessa estação tão colorida. Mas a primavera não é feita apenas pela beleza das paisagens. Ela possui ainda uma grande importância para a vida animal e vegetal. A gente tem que considerar que a primavera ela é um momento, né, em que a gente tem, vamos dizer assim, uma disponibilidade maior de organismos, né? No caso aí de insetos, no caso aí de polinizadores, né? Retomando o seu período de atividade. Nos países de clima frio, né, isso é bem notório em função das baixas temperaturas, em função muitas vezes do período do gelo, né, em que esses animais eles estão realmente dormindo, vamos dizer assim, e a mesma coisa os vegetais. Então a primavera, como aquele momento em que começam as condições ambientais se tornarem mais favoráveis, no caso dos países de clima bastante frio, né, o derretimento do gelo, o aquecimento novamente da temperatura, então isso tudo favorece, vamos dizer assim, essa quebra de dormência tanto vegetais quanto animais estavam experimentando. Juliana ainda alerta que algumas espécies de plantas e animais sofrem com os impactos ambientais dos últimos anos. Um dos principais eventos que a alteração climática ela causa, né, ou vem causando, é a mudança no ciclo, vamos dizer assim, das chuvas, né? A gente tem períodos de secas que estão se tornando maiores, eventos mais frequentes como o El Niño, que é o aquecimento lá das águas do Pacífico e que causa uma série de mudanças climáticas, falando aqui principalmente do Brasil. Então a gente tem casos em que determinadas plantas elas estão tendo a floração antecipada, né? Isso aí já vem sendo percebido, por exemplo, com as diversas espécies de ipê. Cada vez mais cedo a gente vê o ipê, principalmente o amarelo florescendo, né? Recentemente a gente está vendo aí o ipê branco florescendo também bem mais cedo. A gente está em setembro, já tem ipê branco, ipê rosa florescendo, o que deveria acontecer mais ao fim do ano, né? Então essa antecipação da floração, ela pode sim, não só no caso de um ipê, mas no caso de outras plantas, causar o que a gente chama de uma dessincronia entre esses polinizadores, né, e esse recurso que é a planta, porque o polinizador busca a planta, a flor, como um recurso alimentar. Mesmo diante de tanto desequilíbrio ambiental, as flores estão por todos os lados. Elas dão o tom de alegria e enfeitam a vida. E principalmente nesta época do ano, a procura por elas aumenta. A época que mais se procura é no Dia das Mães e Dia dos Namorados, mas na primavera o pessoal normalmente dá uma renovada no seu jardim e procura muito margarida, beijinho, begônia. Com a chegada dessa época tão florida, nada melhor do que a gente ter uma dessas espécies típicas da primavera em casa. Eu vou conversar com a Carla, que vai nos contar um pouquinho como que a gente pode ter uma dessas espécies em casa. Carla, qual que é essa flor que a gente pode plantar? Esse é o beijo impatens. Ele normalmente é para ambiente mais sombreado e não pode molhar muito, pois ele mela bastante, com muita rega. Então vamos lá, ensina pra gente como que a gente pode ter uma espécie dessa em casa. Primeiro vocês colocam a argila, que é para poder drenar. Aperta bastante e é só molhar.
E para manter, porque não é só plantar, né? A gente tem que manter também a planta. Se molha todos os dias, na parte da manhã ou na parte da tarde, e coloca adubo de 30 em 30 dias. E como eu falei, não pode ficar no sol. Com essas dicas da Carla, ficou fácil ter uma dessas flores em casa. Além de ser uma ótima opção de decoração, elas renovam o ambiente. Infelizmente, quase todos os semestres, nós da PUC TV Minas temos que nos despedir de alguns estagiários. Isso porque esse pessoal se forma na faculdade e vai em busca de novos desafios. Bem, foi muito bom, uma experiência bacana, né? Tudo que eu aprendi sobre TV, eu aprendi aqui na PUC TV. A PUC TV que realmente é um laboratório para a gente que faz comunicação na PUC Minas, né? Então, assim, foi uma base bacana que eu estou agora levando para o mercado e que estou formando em comunicação social. Sem dúvida, uma experiência muito boa. Trabalhar aqui na PUC TV foi uma experiência muito boa, ela me deu um crescimento pessoal muito grande, mas ao mesmo tempo em outras áreas da minha vida também, né? Eu cheguei na TV numa época não muito boa da minha vida pessoal e aqui na TV foi como se fosse um movimento terapêutico, onde trabalhando com tutores muito bacanas, estagiários assim que acrescentaram muito na minha história de vida e eu pude sair daqui, né, estou saindo daqui muito melhor do que eu entrei, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, assim, eu me construí enquanto homem, enquanto profissional e a TV me deu toda essa bagagem que eu vou levar para a minha vida inteira. É um pouco estranho, assim, acho que a gente nunca está preparado, porque são 4 anos, é uma fase muito intensa, de muito estudo, e de repente você se vê ali desempregada, sem saber o que fazer, mas eu estou pronta, assim, estou preparada para o que vier, eu quero seguir nessa carreira do jornalismo, quero tentar seguir na televisão, que é o que eu gosto, e estou muito feliz, assim, de ter cumprido essa etapa tão bem, fui muito feliz na PUC, e é isso. Então, trabalhar aqui na PUC TV, eu acho que foi uma experiência ótima, de grande aprendizado. Eu pude aprender, assim, várias áreas, trabalhar desde produção até parte de repórter. Fui em vários locais que eu imaginei que eu nunca imaginei que eu iria. Fiz várias matérias legais, então acho que eu cresci muito aqui dentro. Foi muito bacana, trabalhei com pessoas muito legais. Eu acho que eu não tenho nada assim de ruim para falar mesmo. Pessoal, a gente vai sentir muita falta de vocês. Bem, o Memória PUC TV especial fim de ano terminou. Eu e todos da PUC TV Minas queremos desejar um Feliz Natal para você e toda a sua família. Desejamos também que 2016 seja um ano repleto de realizações, alegrias e aprendizados. Você fica agora com um pequeno clipe mostrando algumas das novidades da PUC TV para o próximo ano. Um grande abraço e até o ano que vem com muito mais conteúdo para você. Tchau!